Meus irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Nós iremos dar continuidade à nossa série Bíblia em Cena, onde nós estamos pegando narrativas e olhando para as cenas da narrativa bíblica, entendendo, extraindo aplicações para a nossa vida. E hoje, dentro desse tema aí de missões, o tema da nossa reflexão é: os campos estão brancos, priorize a missão. Esse é o tema da nossa reflexão. Abra a sua Bíblia em João, no capítulo 4. Enquanto os irmãos estão procurando, você que está em casa, abra a sua Bíblia também. Nós temos falado sobre a importância de estarmos atentos à exposição da palavra de Deus. E, queridos, algumas orientações, sempre quando nós estivermos terminando o culto, o pastor, ele impetra a bênção, e eu quero pedir que os irmãos não saiam do templo imediatamente. Depois que a gente ouve a palavra, depois que a gente ora, é importante que você se sente, que você faça uma oração silenciosa, que antes de sair do templo, você reflita um pouco em tudo que ouviu. Então é muito importante que ao final do culto, você se sente novamente, faça uma oração silenciosa, espere o pastor chegar na porta para poder abraçar os irmãos, e só então você se levanta e sai, dá um abraço no pastor, tá bom, irmãos? Alguns irmãos saem por aqui, mas depois, quando eu encontro lá fora, dou um abraço também. Então vamos caminhar dessa maneira. Os campos estão brancos, priorize a missão. João, capítulo 4. A nossa reflexão, nós vamos olhar toda a narrativa do capítulo 4. Mas nesse momento, eu farei a leitura do versículo 31 ao versículo 35. É importante que você fique com a sua Bíblia aberta durante toda a exposição da palavra do Senhor. Você vai precisar conferir outros versículos. João 4, 31 a 35. Diz assim a palavra de Deus: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, nós nos curvamos diante do senhorio da Tua majestade, Pai, porque em nós nada temos. Em mim eu nada tenho para oferecer à Tua igreja. A nossa única esperança é que o Senhor seja misericordioso para conosco. E apesar de nós, apesar das minhas limitações e mazelas, que o Senhor, Pai, pelo Teu Espírito, conduza a exposição da Tua palavra. Que o Senhor ilumine a nossa mente, nos dê entendimento, que o Senhor fale conosco, Pai. Nós desejamos e nós precisamos desesperadamente ouvir a Tua voz. Nós precisamos do alimento que procede da boca do Senhor. Por isso suplicamos a Ti, fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, conta-se que um nobre, um homem importante, começou a procurar alguém que pudesse fazer um serviço em sua mansão. O telhado da sua mansão estava condenado, precisava ser restaurado, precisava ser reformado. E depois de procurar por muito tempo, encontrou alguém que tinha as condições, as habilidades para fazer aquela restauração,
aquele conserto, e esse trabalhador disse: olha, eu farei tudo que estiver ao meu alcance. O nobre então saiu de casa, aquele trabalhador ficou ali trabalhando, e ao final do dia, quando aquele nobre voltou, ele ficou surpreso, porque o portão da sua mansão estava pintado e restaurado. As paredes externas da sua mansão estavam pintadas, restauradas, o jardim estava restaurado. Quando ele entrou na sua casa, ele percebeu que os móveis estavam restaurados, estavam brilhando, e ele ficou impressionado com o cuidado daquele trabalhador que ele havia contratado, mas quando ele olhou para o teto, ele percebeu que o teto ainda estava estragado e condenado. Esse nobre ficou frustrado, e ele disse para aquele trabalhador: olha, eu só te pedi uma coisa, e a única coisa que eu te pedi, você não fez, porque você priorizou as coisas de acordo com a sua vontade, e não de acordo com a ordem que eu lhe dei. Acontece que a minha casa foi condenada, o telhado estava condenado, e hoje era o último prazo, eu precisava restaurar o telhado, ou sair de casa com a minha família, e a minha casa vai ser demolida, e por causa que você negligenciou a minha ordem, eu vou sair de casa com a minha família, e a minha casa vai ser demolida. Apesar das melhorias que ele fez, a tarefa principal foi esquecida. Querido, assim também nós, como igreja, nós podemos correr o risco de fazer muitas coisas boas, mas deixar de lado o mais importante, a missão que o Senhor nos confiou: ide, fazei discípulos de todas as nações. Corremos o risco de, quando o Senhor Jesus retornar, a gente falar para Ele: mestre, olha, quantas coisas nós fizemos, e Ele olhar para nós e dizer: mas o mais importante, vocês não fizeram. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele quer evitar exatamente isso. Quando ele diz para os discípulos: erguei os olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita. Enquanto os discípulos estavam preocupados com outras coisas, estavam preocupados com assuntos secundários, Jesus chamou a atenção dos discípulos para o que deve ser prioridade na vida de um discípulo de Cristo Jesus, que é a missão que Ele nos confiou: anunciar o Evangelho em todas as tribos, em todas as raças e em todas as nações. Daí o tema da nossa reflexão: os campos estão brancos, priorize a missão. Portanto, meu amado, conforme temos procedido aqui nos últimos domingos, eu quero convidar você para olhar para essa narrativa do capítulo 4, quando nós dividimos em algumas cenas para a nossa reflexão. E a primeira cena, eu coloquei o seguinte título: o encontro no poço, a oferta da água viva. Meu amado, essa cena aqui está no início do capítulo, os primeiros versículos. Eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo aqui, mas eu vou explicar o que aconteceu, e fica aqui o dever de casa: leia em casa com calma esse capítulo. Mas a partir do versículo 1 é que se desenrola essa cena que eu passo a narrar para vocês. Era por volta de meio-dia, o calor era intenso, e uma mulher caminha sozinha até o poço de Jacó, carregando o seu cântaro, uma espécie de recipiente, de balde. Ela foi buscar água para levar para sua casa. Ela não esperava nada diferente nesse dia. Ela estava ali na sua rotina diária. Todavia, nesse dia,
o encontro iria mudar completamente a vida dessa mulher, porque nesse dia Jesus estava ali, no poço de Jacó. Ele estava cansado porque ele estava fazendo uma viagem e ele estava ali sentado junto ao poço. E quando a mulher chega e Jesus vê aquela mulher, Jesus pede água, dê-me água. E a mulher fica surpresa e responde: como? Tu, sendo homem judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E aí Jesus responde para aquela mulher: olha, se você soubesse quem que está te pedindo água, era você que iria me pedir água e eu lhe daria da água viva. E aí a mulher ficou sem entender o que Jesus estava falando, e ela disse assim: mas você não tem balde, eu não estou vendo o seu balde, como que você vai pegar a água do poço? Como que você me daria dessa água viva? E Jesus, com paciência, conduzindo aquela conversa, com sabedoria, Jesus explica melhor. Ele diz: olha, essa água que você busca aqui todo dia, quem bebe dessa água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede. E essa mulher, ainda sem entender que água era essa, ainda sem entender o que Jesus estava falando, ela disse para o Senhor Jesus: olha, então, por favor, me arruma um pouco dessa água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não precise vir ao poço todo dia buscar água. Me dá dessa água, que quem bebe nunca mais volta a ter sede. Querido irmão, essa mulher, nesse momento aqui da conversa, ela ainda não sabe que está prestes a ouvir a maior revelação da sua vida. E Jesus continua conduzindo a conversa. E quando chega lá no versículo 25, você pode ir olhando aí para o versículo 25, essa mulher diz para Jesus o seguinte: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Perceba, ela declarou para Jesus que ela tinha o conhecimento de que um dia o Messias chegaria. Então, nesse momento, Jesus, ele se revela para essa mulher, aí no versículo 26, de forma direta, de forma impactante. Jesus diz: eu o sou, eu que falo contigo. E querido, nesse momento, ali no poço, essa mulher entendeu que aquele homem que conversava com ela não era um homem qualquer, mas era o Filho de Deus, era o Messias prometido, era o Rei dos Reis, era aquele que ela também estava aguardando. Era aquele que ela dizia: olha, quando o Messias vier, ele nos anunciará coisas boas. Essa mulher, nesse momento da conversa, entendeu que aquele homem era o Filho de Deus que havia sido prometido. O coração dessa mulher certamente foi tomado de alegria, e nesse momento, a vida dessa mulher é transformada. Novos propósitos começam a nascer. Não é assim? Em nossa vida, nós vivemos de um jeito, nós temos as nossas prioridades, mas quando Cristo se encontra conosco e se revela a nós, e abre os nossos olhos, as nossas prioridades mudam. Foi isso que começou a acontecer na vida dessa mulher. E eu convido você para olhar para a segunda cena dessa narrativa, que eu chamo de o testemunho urgente e o cântaro esquecido. E aqui eu quero convidar você, são poucos versículos, para voltar os olhos aí para o versículo 27 até o versículo 30. O texto diz assim: nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Veja, meu amado, ali no versículo 26, no momento em que Jesus se revela para aquela mulher, aí o versículo 7 diz que os discípulos chegaram.
ficaram surpresos porque viram Jesus conversando com uma mulher samaritana, mas ninguém ousou perguntar nada. Eles pensaram, mas ninguém perguntou nada. E a mulher, por sua vez, ela não ficou ali, ela não esperou, imediatamente ela deixou o seu cântaro e correu à cidade para avisar, para anunciar que ela havia encontrado o Messias prometido. Querido irmão, isso é muito simbólico, quando o texto diz que ela deixou o seu cântaro. O cântaro significa a sua rotina, as suas prioridades, todo dia ali buscando água, mas a sua vida foi transformada, as suas prioridades foram mudadas, e nesse momento não tem nada mais importante do que declarar para todos que ela conheceu o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que foi prometido e que veio, morreu por nós, que ressuscitou, está à destra de Deus Pai, de onde intercede por nós. Foi isso que essa mulher foi fazer. Ela deixou o cântaro para trás e ela correu para gritar aos homens: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Querido irmão, essa mulher, ela foi evangelizar. Ela foi alcançada pelo Evangelho, e Cristo, o Senhor Jesus é o Evangelho, Ele é a boa nova, Ele é a notícia de que há esperança para pecadores como nós, esperança de perdão, esperança de vida eterna. Ela foi alcançada pelo Evangelho, e depois de ter sido transformada pelo Evangelho, ela foi imediatamente anunciar o Evangelho, ela foi cumprir o ID de Jesus, foi cumprir a missão que Cristo nos confiou. Ela priorizou o que era mais importante naquele momento. Ela acabou de ser alcançada pelo Evangelho e correu para a cidade para anunciar o Evangelho, para falar de Jesus, para contar para os homens a experiência que ela teve com o Senhor Jesus. Perceba, meu irmão, ela não foi primeiro fazer um curso teológico, ela não foi primeiro fazer um curso preparatório que ensina a evangelizar, não. Ela apenas, impactada pelo encontro transformador com Cristo Jesus, ela correu para a cidade e compartilhou a sua experiência com o Senhor Jesus. E qual foi o resultado? Veja o versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Veja, os homens foram impactados pelo relato da mulher, pelo testemunho da mulher, porque eles saíram da cidade e começaram a caminhar na direção do poço, na direção de Jesus. Eles queriam também conhecer o Messias prometido. Essa é a essência, meus amados irmãos, do testemunho cristão. O Senhor Jesus, Ele se encontra conosco, Ele transforma a nossa vida, Ele muda as nossas prioridades e a gente corre para contar para os outros a experiência que tivemos com Jesus. E a gente corre para anunciar a transformação que Cristo operou nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, você já conversou com um novo convertido? Que coisa boa. Ele não fala de outra coisa, a não ser do Evangelho, da experiência que ele teve, de como Cristo mudou a sua vida. Ele não posta outra coisa nas redes sociais, a não ser que Cristo o transformou, que Jesus é bom, que a sua misericórdia é grande. Mas o tempo passa e a gente vai perdendo essa chama do primeiro amor. Não podemos perder. Precisamos continuar anunciando com entusiasmo o que Cristo fez em nossas vidas, para que outros também sejam transformados e vivam essa experiência de regeneração, de conversão para a glória de Cristo Jesus. Vamos olhar, portanto, para a terceira cena dessa narrativa, cujo título é A Comida que Vocês Não Conhecem. Olha aí comigo, a partir do versículo 31, que foi o texto que nós lemos no início. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre,
come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Perceba, querido irmão, enquanto os homens estão saindo da cidade, a mulher foi para a cidade, anunciou o evangelho, os homens da cidade estão vindo ao encontro do Senhor Jesus, mas enquanto isso acontece, é isso que significa essa expressão aí no versículo 31, nesse íntere, enquanto isso acontece, os discípulos estão ali conversando com Jesus, e os discípulos levaram comida para Jesus, insistiram: mestre, come. Afinal de contas, o Senhor Jesus, ele estava cansado da viagem, certamente ele estava com fome, mas Jesus responde para os seus discípulos: eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. E os discípulos, claro, ficaram confusos, eles ficaram se perguntando: será que alguém já veio aqui? Enquanto a gente saiu para buscar comida, alguém deve ter já trazido comida para Jesus. Talvez pensasse: será que a mulher samaritana deu algo para o Senhor Jesus comer? Mas Jesus explica o que ele estava dizendo. Jesus diz aí: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, querido irmão? Ele está dizendo para os seus discípulos: a minha prioridade é cumprir a missão que o Pai me confiou. Essa é a minha prioridade. Enquanto vocês estão preocupados aí com outras coisas, o meu foco é anunciar o evangelho, é resgatar aqueles que estão perdidos. O Senhor Jesus, ele deixa claro aqui o que é a sua prioridade. E querido e amado irmão, quantas e quantas vezes nós priorizamos a nossa própria vontade em detrimento da missão que o Senhor Jesus nos confiou. Portanto, aqui nessa cena, nessa conversa, Cristo está despertando o olhar dos discípulos para que eles também priorizassem a missão, para que o foco dos discípulos pudesse também ser o mesmo foco que Jesus tinha: fazer discípulos de todas as nações, buscar os perdidos para que eles sejam resgatados, pregar o evangelho a toda criatura. É isso que Cristo faz. Ei, a minha comida, vocês estão muito preocupados, eu estou aqui focado naquilo que o Pai mandou que eu fizesse. A minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Essa é a minha prioridade. É isso que Jesus ensina para os seus discípulos e ensina para mim e para você. Qual deve ser a nossa prioridade? E eu convido você a caminhar mais um pouco nessa narrativa e olhar comigo para a quarta cena, cujo título é: ergam os olhos, os campos estão brancos. Volte seus olhos aí para o versículo 35. O texto diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Perceba, queridos irmãos, o que está acontecendo aqui nessa cena. Jesus acabou de dizer: os homens estão se aproximando. Jesus acabou de dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Vocês não dizem que falta 4 meses para a colheita, e nesse momento provavelmente os homens estavam se aproximando, os homens que vinham da cidade, que foram impactados pelo testemunho da mulher samaritana, e eles querem também conhecer o Senhor Jesus, e eles estão se aproximando, e Jesus diz assim: ei, ergam os olhos, e vejam os campos, estão brancos. Jesus está dizendo para eles: ergam os olhos, tem gente ao redor de vocês que precisa ouvir o evangelho, tem pessoas ao redor de vocês que estão sedentas por um relacionamento com o Senhor Jesus, e vocês não percebem, porque vocês estão preocupados com as prioridades do coração de vocês.
Tem pessoas ao redor de vocês que ainda não ouviram o Evangelho, porque vocês não pregaram. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: parem de viver segundo os próprios interesses, parem de viver pensando somente o que eu vou comer, o que eu vou vestir, quais são os bens que eu vou realizar. Pare de focar a sua vida somente nisso, ergam os olhos, porque tem gente ao redor de vocês, caminhando a passos largos para a morte eterna, e ainda não foram salvas, porque vocês estão negligenciando a missão que o Pai nos confiou. Ergam os olhos e vejam, os campos estão brancos, tem gente sedenta, tem gente desejando ouvir o Evangelho, e não ouvem, porque a gente não abre a boca para falar, porque a gente está ocupado demais com os nossos próprios interesses. Deixa eu te dar alguns dados aqui. Segundo o site Portas Abertas, existe no mundo cerca de 2.000 povos sem o conhecimento do Evangelho. Vou repetir. 2.000 povos sem o conhecimento do Evangelho. 3.000 línguas sem um versículo bíblico em seu idioma. 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, e a responsabilidade de anunciar o Evangelho para essas pessoas é nossa. E a pergunta é: será que nós estamos preocupados com esses números? 2 bilhões de pessoas, 2.000 povos sem conhecer o Evangelho, 3.000 línguas sem um versículo bíblico em seu idioma. Será que isso nos preocupa? Será que isso deixa o nosso coração angustiado? Saber que muitos estão caminhando para o inferno, e a responsabilidade de anunciar o Evangelho que liberta, que salva, que garante a eternidade é nossa. Será que nós estamos preocupados de verdade? E queridos irmãos, e se nós estamos preocupados, pensando que o que está em jogo é a eternidade dessas vidas, é o lugar onde elas passarão toda a eternidade, se nós estamos preocupados com essas pessoas, com aqueles que não conhecem a Cristo, será que nós não podemos fazer mais? Será que nós não podemos ser mais generosos nas ofertas missionárias, para enviar missionários para mais lugares, para que mais povos possam conhecer o Evangelho da graça do Senhor Jesus? Será que nós não podemos falar do Evangelho com mais paixão para as pessoas ao nosso redor, o vizinho, o amigo do trabalho, o amigo do colégio, da escola, convidar para vir à igreja, para ouvir uma pregação? Se nós estamos preocupados, será que a gente não pode se esforçar mais nesse sentido, investir tempo em oração? Quanto tempo a gente ora pelos que estão perdidos? E querido, algo que me chama a atenção aqui é que os discípulos ali estavam preocupados com a comida. Jesus come, Jesus, naquele momento, ele estava focado em alcançar os perdidos. Ele disse: olha, ergam os olhos, vocês não estão percebendo? Vocês estão tão focados nisso aqui, no que vocês vão comer, que vocês não estão percebendo. Os campos estão brancos, olha os homens se aproximando. Essa deve ser a nossa prioridade. Querido irmão, eu tenho quase certeza que a maioria dos evangélicos gastam mais dinheiro comendo hambúrguer e pizza no final de semana do que enviando ofertas mês após mês para que missionários sejam enviados e o Evangelho que muda o destino eterno das pessoas seja pregado nesses lugares. Isso mostra qual tem sido a nossa prioridade. Deixa eu dizer algo para você, meu amado irmão. Talvez você não tenha um chamado específico para sair da sua cidade e ir para um lugar longe daqui pregar o Evangelho. Mas você pode fazer missões em outros lugares quando você contribui, quando você ora. O que você não pode dizer é o seguinte: olha, Deus não me chamou para isso, pastor.
É por isso que eu não me envolvo, é por isso que eu não me comprometo. Esse não é o meu chamado, querido irmão. Se você é crente, deixa eu te dar uma notícia: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa responsabilidade é para todo discípulo do Senhor Jesus. E talvez você, de fato, não tenha o chamado para pregar o evangelho em outro país, em outra nação, em outro lugar, mas o soberano Deus te colocou em uma família específica. O Deus que controla todas as coisas, Ele te deu um emprego, Ele te inseriu numa sociedade, Ele te deu amigos, pessoas se relacionam com você todos os dias. Esse é o seu campo missionário. É esse ambiente, são essas pessoas que Deus deseja transformar através da sua vida, através do evangelho que você vai pregar. Ou você acha, querido irmão, que é coincidência as pessoas que se aproximam de você todos os dias, as pessoas que cruzam o seu caminho, o emprego que você conseguiu, o lugar onde você está, a família que você tem? Tudo isso não é obra do acaso. O Deus eterno, soberano e poderoso, Ele colocou você exatamente no lugar onde você está, para que a sua vida glorifique a Deus, para que vidas sejam alcançadas pela pregação do evangelho, e é você que vai pregar. O pastor não está no seu trabalho, o missionário não convive com as pessoas que convivem com você todos os dias, é você que está ali como representante de Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, um dado interessante é que a maioria dos testemunhos de conversão, eles se dão por conta de relacionamentos. Veja aqui Jesus com a mulher samaritana. Ele se aproximou, ela chegou no poço, ele conversou, ele pediu água, e no meio da conversa, depois de desenvolver um relacionamento, ele se revelou como Messias. Eu sou o Messias. Meu amado, não é na igreja, no momento da pregação, que a maioria das conversões acontecem. Não é em um evento evangelístico, quando a gente sai na rua entregando panfletos, que a maioria das conversões acontecem, não. A maioria das conversões acontecem no contexto de relacionamento. Quando você se relaciona com as pessoas, faz amizade, se envolve com as pessoas, e ali você tem a oportunidade de compartilhar o Senhor Jesus. Por isso é importante quando a gente faz o pequeno grupo, o culto no lar, que é um lugar onde a gente pode estreitar os relacionamentos, onde a gente pode conversar, onde a gente pode convidar alguém, onde a gente pode se aproximar das pessoas, saber o que aflige o coração das pessoas. Portanto, meu amado irmão, você pode até dizer assim: pastor, mas eu não sei falar. Eu não tenho uma boa oratória, eu não conheço tanta teologia. Aí eu digo para você, meu amado irmão, aqui em nossa igreja, nós temos várias ferramentas para que você possa se aperfeiçoar. Tem reunião de oração toda semana, tem culto no lar, tem estudo bíblico toda quinta-feira, tem transmissão dos estudos, tem transmissão das pregações, tem escola bíblica dominical com vários cursos para você escolher o tema do curso que você quer fazer, tem um curso básico de teologia que nós iniciamos no sábado, enfim, tem muita coisa para você crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Mas eu preciso dizer algo para você: você não precisa fazer um curso teológico para cumprir o ID de Jesus. Com o tempo, com toda certeza, é necessário que você se aperfeiçoe. A ordem da palavra de Deus é que a gente precisa necessariamente crescer no conhecimento e na graça de Jesus, e a gente sim precisa buscar o conhecimento profundo de Deus, mas para você cumprir o ID, cumprir a missão, o que você precisa fazer é compartilhar o seu testemunho pessoal, é compartilhar o amor que transformou a sua vida. Perceba o texto, meu amado irmão.
A mulher samaritana, ela não deu ali um curso teológico, ela foi transformada pelo amor de Jesus, ela correu para a cidade e ela clamou para os homens: olha, vejam o que o Messias fez comigo. Ela contou a sua própria experiência de transformação, a sua própria experiência com o Senhor Jesus. E é assim que o reino de Deus cresce. Homens e mulheres têm uma experiência pessoal com o poder de Cristo, e eles transmitem essa experiência para outras pessoas. Meu amado, deixa eu dizer algo para você. Você pode até não conhecer profundamente as doutrinas mais complexas das Escrituras, mas se você é crente de verdade, você pode falar assim: olha, eu era cego e hoje eu vejo. Se você é crente de verdade, você pode falar assim: olha, eu não tinha paz, e hoje eu desfruto da paz, que excede todo entendimento. Olha, eu não desfrutava da alegria verdadeira, eu não encontrava prazer e deleite em lugar algum, mas em Cristo Jesus, eu experimentei uma alegria indizível, que só pode ser desfrutada com um relacionamento íntimo, com aquele que nos criou, com o propósito de glorificarmos o teu nome, e nos alegrarmos nele todos os dias da nossa vida. Você pode dizer: Jesus é o único caminho para a vida eterna. Meu amado, você precisa se lembrar de algo: é Deus quem faz a obra. Você precisa compartilhar o Evangelho, e é o Espírito Santo quem vai convencer. Você precisa falar, você precisa lançar as redes, e é o Espírito Santo de Deus quem vai regenerar corações e vai transformar vidas. O que a gente faz? A gente prega e Deus faz a obra. A gente abre a boca e Deus enche a nossa boca com as suas palavras. A palavra de Deus para nós é essa, meus irmãos: os campos estão brancos. Presta atenção. Jesus apontou para os discípulos: olha ali, os campos estão brancos. Meu amado irmão, esse texto chama a nossa atenção nesse momento. Os campos estão brancos. Tem gente do nosso lado sedento, tem gente do nosso lado com sede, e a gente não percebe, porque nós estamos ocupados demais com as nossas prioridades. E Jesus nos chama a atenção: erga os olhos e vejam, os campos estão brancos. Tem gente sedento, e a gente não oferece da água viva, e a gente não abre a boca para falar do amor de Deus. A palavra de Deus para nós é essa: os campos estão brancos. Aqui no bairro São João, os campos estão brancos. Em São Pedro da Aldeia, os campos estão brancos na sua casa, na sua família. Os campos estão brancos no seu trabalho. Os campos estão brancos na faculdade. Você precisa erguer os olhos e perceber, abrir a boca e falar, porque o Senhor fará a obra. Lembrando que não é o seu conhecimento, não é a sua habilidade, não é a sua teologia, não é a sua capacidade de persuasão, mas é o poder da palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. O que você precisa fazer é abrir a boca e falar, porque os frutos virão para a glória do Senhor Jesus. Conforme nós falamos aqui, em agosto de 1859, o jovem missionário Asbel Green Simonton desembarcou no Rio de Janeiro. Ele ergueu os olhos e viu o campo brasileiro. Ele abriu a boca e pregou o Evangelho em nossa nação. Um trabalho que começou pequeno, mas as sementes foram lançadas naquele momento, e os frutos nós os vemos até hoje. Hoje nós estamos aqui e celebramos os 166 anos da Igreja Presbiteriana no Brasil. Meu amado, você consegue perceber a importância de pregar, a importância da gente se comprometer enviando missionários para outras nações? Alguém sustentou o Simonton, igrejas enviaram ele para essa nação, e olha os frutos, quase 200 anos depois. A importância, queridos irmãos, da gente ser uma igreja comprometida com a missão que o nosso Deus nos confiou. Agora, para a gente finalizar, volte seus olhos aí para o versículo 39 e veja os frutos
do evangelismo da mulher samaritana. O texto diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Até aí. Muitos samaritanos da cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher. Meu irmão, olha para mim, deixa eu dizer algo para você. Muitos irão crer por causa do seu testemunho. Meu amado, muitos serão transformados pelo poder do Evangelho, da graça do Senhor Jesus, através da sua vida. Presta atenção. Muitos nesse bairro, muitos nessa cidade irão crer através da sua vida e através do ministério dessa igreja. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas tem um detalhe. Muitos vão crer, mas irão crer somente se a gente pregar. Sabe por que muitos creram no testemunho da mulher? Você sabe por que muitos creram? Porque ela deixou o seu cântaro para trás, ela estava ali para buscar água, ela ia voltar para casa, mas naquele momento ela priorizou a missão, ela deixou a sua rotina, ela entendeu que não havia nada mais importante, ela deixou o seu cântaro, ela correu para a cidade e ela compartilhou a maravilhosa experiência de se encontrar com o Senhor Jesus. Muitos creram, porque ela priorizou a missão, porque ela pregou. Muitos irão crer no nosso testemunho, todavia, só irão crer se a gente compartilhar. Deixa eu desafiar o seu coração aqui, assim como meu coração foi desafiado, enquanto eu meditava nesse texto. Eu costumo dizer sempre que quando eu prego aqui, eu não estou apontando o dedo, me colocando numa posição de alguém que é perfeito e que vive com perfeição, não. Quando eu prego aqui, irmãos, eu já estudei em casa, eu já fui confrontado pela palavra de Deus em casa, algumas partes eu já falei, eu não posso falar isso, peço perdão a Deus, falo, Senhor, tem misericórdia de mim, para eu ensinar isso para a igreja, é algo que eu preciso mudar na minha vida. Então quando eu prego aqui é para nós, é para mim também. Então eu quero desafiar o seu coração, assim como meu coração foi desafiado. Talvez as nossas prioridades precisam ser mudadas. Talvez a gente não veja tantos frutos porque a nossa prioridade é o que eu vou comer, quais são as coisas que eu vou conquistar. Eu não estou dizendo que a gente não deva correr atrás, tudo isso é lícito, nós precisamos fazer isso, mas o principal não pode ser negligenciado. Muitos vão crer, irmãos, porque é assim que Deus determinou. As pessoas são convertidas através da pregação da palavra, mas a gente precisa sair, abrir a boca e anunciar. Se a gente não fizer isso, ninguém vai crer. Se a gente continuar vivendo pelos nossos interesses, se a gente não usar tempo para falar do Senhor Jesus, ninguém vai crer. Agora perceba, não é possível que o Senhor Jesus, o Messias, antes de subir aos céus, Ele dá uma ordem para a sua igreja, e Ele diz com muita clareza: ide e pregai, façam discípulos de todas as nações, com muita clareza. Não é possível que a gente chegue no final da vida, que a gente se encontre com Jesus e mostre para Ele um relatório cheio de atividades, cheio de reuniões realizadas, mas nesse relatório não tem nenhuma alma que se rendeu a Cristo por causa do nosso testemunho. Vai acontecer como a história que eu contei anteriormente. O trabalhador fez tanta coisa boa, mas negligenciou a única ordem que ele havia recebido. E de nada adianta a gente gastar tempo e esforço em muitas atividades, e as atividades são importantes,
Mas não adianta a gente gastar tempo, energia, esforço em muitas atividades, se a gente negligenciar a principal tarefa. Por isso a palavra de Deus para nós é essa: ergam os olhos, os campos estão brancos. Não é amanhã, não é em um futuro distante, é agora. Pessoas estão sedentas do nosso lado, só falta a gente abrir a boca e pregar. Pessoas estão sedentas longe de nós, só falta a gente se comprometer mais para enviar mais missionários. Ergam os olhos, vejam os campos, preguem o Evangelho, priorizem a missão do Senhor Jesus. Meu amado, você que está aqui, você que nos acompanha através da nossa transmissão, quero terminar desafiando o seu coração a refletir em tudo que nós falamos aqui. Por isso, feche seus olhos e vamos conversar com o Senhor nessa hora. Vamos rogar ao Senhor nesse momento, para que Ele nos ajude, para que possamos sair daqui com os olhos erguidos, com o coração ardendo e a boca aberta, para anunciar a salvação que só pode ser encontrada em Cristo Jesus.